Declaro aberto os trabalhos dessa reunião de audiência pública que tem por objetivo discutir a regulação de investimentos das reservas técnicas dos regimes próprios de previdência social da União, Estados e municípios. Convido, nesse momento, para tomar assento à mesa, o senhor Celso Sterenberg, presidente da Associação das Consultorias de Investimentos e Previdência, Assimprev. Senhor José Ferreira Campos Filho, representante da Frente Nacional de Prefeitos, FNP. Senhor André Amorim Alencar, representante da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Informo ainda que foi expedido o convite ao Ministério da Fazenda, à Secretaria da Previdência, à Comissão de Valores Mobiliários e à Ambima, que não compareceram e que, lamentavelmente, não enviaram representante. Queria inicialmente registrar, em nome do MPS, do Movimento pela Previdência Sustentável. Existem aproximadamente, deputados, 100 instituições ligadas a esse movimento, no sentido de dar uma contribuição permanente ao segmento da Previdência do nosso país. Fortalece a tese como pano de fundo do movimento, no sentido de fortalecer permanentemente o diálogo. Diálogo esse que permanentemente está comprometido, a partir, inclusive, de posturas, como estamos vendo nesse momento, que segmentos como o do Ministério da Previdência, que não se faz representar e que compromete o debate. É muito comum, deputado, é muito comum a reclamação, e hoje se fortalece pela ausência, o Ministério da Previdência colocar que o mercado está sendo ouvido. Então, eles fizeram assim, deputado. Colocam assim, ó, mercado não foi ouvido na proposta de resolução, mito. Eles apresentam isso assim para o mercado. Aí coloca que foi ouvido pela Ambima. A Ambima é uma instituição, uma associação brasileira de entidades de mercado de capitais, respeitada, historicamente com nível de contribuição elevado no segmento, mas que representa uma parte do segmento, que representa os grandes bancos, que representa as grandes instituições. Aqui nós temos aproximadamente uns 15 empresários do segmento e ninguém foi ouvido. Foi ouvido a CONAPREV, que é o Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios. Quem faz parte do CONAPREV? Os governos, os presidentes dos governos e das capitais, que, de novo, representam as grandes instituições. Então, fica uma discussão sempre parcial, unilateral, enviesada e que compromete a maturidade, tá certo, do segmento de capitais. O senhor imagina, deputado, que o próprio legislativo é desrespeitado pelo Ministério da Previdência, quando o senhor convida e não se faz presente para poder se fazer um debate proativo. Imagine que esse desrespeito é frequente no segmento quando nós conseguimos, com muito apelo, alguma reunião, a exemplo do que realizamos uma reunião com Marcelo Caetano, secretário nacional, há aproximadamente uns 60 dias, e o próprio Marcelo, deputado, verbalizou na reunião. Nós estamos recebendo este grupo de 10, 11, 12 empresários, representando outros 100 empresários do movimento, por cortesia, para cumprir uma tabela, porque, a rigor, nós não precisamos ouvir o mercado. Nós podemos legislar sem ouvir o mercado. Palavras do secretário Marcelo Caetano. Uma indução para o equívoco, a partir de inverdades, por parte de um técnico, é pior do que de um político. Porque o técnico é aquela pessoa que tem que alimentar de informações o legislativo e o segmento para uma tomada de decisão confortável, madura, estratégica, pensando no futuro. Que de 2012 a 2014, o investimento nos regimes próprios em fundos estruturados cresceu de 0,2% para 1,13%. Isso aqui é uma tela dele. E o comentário é o seguinte, olha, se em 4 anos só aconteceu um crescimento discreto de 0,2 para 1,3, então vamos reduzir, já que ele não conseguiu alcançar os 5. Então isso não tem a menor lógica.
Se não acontecer o crescimento até os 5% que era previsto, deveria o Ministério da Previdência se reunir para estimular a diversificação e não um argumento de como não se alcançou os 5%, o espaço como não foi alcançado, eu vou reduzir ainda mais. Que em 2013, eles assinaram uma portaria, quando a CVM estabelece que o mercado para qualificados e profissionais, o limite para qualificado no CVM para aplicação em seus recursos é de 1 milhão, e de profissional é de 10 milhões, o Ministério da Previdência, a partir da portaria 300, eleva esse patamar para 40 milhões e para 1 bi. 1 bi de 2.100 regimes próprios que existe no país, apenas menos de 10 dos 2.100. Então, isto inibe a possibilidade dos regimes próprios estar fazendo a sua diversificação. No momento em que a Selic está em alta, isso ainda fica mascarado, fica nebuloso. No momento em que a Selic está em queda, e essa é a tendência, vai remeter, André e doutor Campos, vai remeter à dificuldade no momento em que, na teoria, a sugestão do Ministério é que as alíquotas suplementares, a partir dos orçamentos já pífios, orçamentos em dificuldades das prefeituras, possam fazer esse suplemento. E coloca como mito do MPS, FIDICs abertos têm sido um instrumento importante para os regimes próprios atingir a meta atorial. Ele coloca uma tela e diz o seguinte: em 2016, 1 bilhão há uma elevada perda de recursos decorrente especialmente a prejuízos provocados por alguns fundos. Aí não diz, deputado, qual é o fundo. Não, mas não diz qual é o fundo, não. Ele apresenta uma tela e diz que 3 FIDICs no Brasil deu prejuízo. Muito instrutivo. Zero informação. Aí eu pedi a um economista da minha empresa se é possível você dar uma verificada no período de 2004, quais foram os 2 fundos que somados dão um prejuízo de 1 bilhão. Aí ele fez um levantamento. Só existem 2, que é o da Caixa Econômica, SEDAI, e do Itaú com o BMG. Mas ele disse, mas isso não foi um prejuízo. Foi um resgate que o fundo fez e pagou 100% aos cotistas, aos regimes próprios. Então, de novo, sofisma, induz ao erro. Por que não colocar aqui qual é o nome do fundo? Está aqui, deputado, não tem o nome do fundo. Ele continua dizendo que o MPS provoca mentiras no mercado. Proposta da resolução limita o acesso de regimes próprios para a maior diversificação de suas carteiras. Aí apresenta a seguinte tela, dizendo que a verdade é que ainda resta 43 FIDICs no mercado com características que podem receber aporte dos regimes próprios e 43 FIPs. A verdade, existem 260 FIDICs no mercado, existem 748 FIPs no mercado, que o regulamento contemplaria a possibilidade de aportes do regime próprio. Isso antes da portaria. A partir da portaria 300, isso foi reduzido para os 43 que ele coloca aqui na tela. Mas, deputado, observe, aprovada a nova legislação, que eles estão encaminhando ao Conselho Monetário Nacional, sem ouvir o mercado, isso vai para 0. Fica sem nenhum produto, nenhum FIP, nem nenhum FIDIC no mercado que possibilite o recebimento de aporte. Coloca aqui profissionais como Bernardo Parnes, profissionais como Fábio, profissionais como Carlos Takazuki, Maurício Bicalho, que tem experiência no Itaú, Banco Plural, Banco do Brasil, Merrill Lynch, estão no mercado brasileiro de gestão passar por período de surgimento de diversas novas formas profissionais experientes. Os melhores profissionais do Brasil não estão nos grandes bancos, estão nas casas pequenas e intermediárias. Porque no momento em que eles fazem carreira e aprendem, ganham seu dinheiro, com 45, 50 anos são jovens, saem, montam suas próprias casas para poder atender com produtos bacanas no mercado. Mas aí, regulamento da nova resolução, parágrafo 3 do artigo 8º, que seja comprovado que o gestor de fundo já realizou nos últimos 10 anos desinvestimento integral, pelo menos em 3 sociedades investidas no Brasil. Então, Bernardo Parnes, você que está montando hoje uma casa nova e que tem 45 anos de experiência, não monte
a sua casa e fundos para regime próprio, porque você é experiente, mas o regime próprio não vai poder alocar recursos na sua casa. Porque você teria que ter 10 anos de casa, com 10 anos, com fundos investidos. Então, a verdadeira reforma da Previdência não é 2 anos para cá de aposentadoria ou 3 anos para lá. Não é a redução de benefícios rural, enfim, isso é um complemento discreto. A verdadeira reforma previdenciária está na agenda estratégica por parte do governo, que você não escuta em nenhum momento por parte do Marcelo Caetano ou da equipe esse tipo de abordagem, que seria a possibilidade de recebimento a partir da monetização dos ativos que existem na prefeitura para a redução do déficit atuarial. O governo, o Tesouro, preocupado em que haverá menos direcionamento de recursos para a compra de títulos públicos, começa a inventar engenharias como essa, de querer obrigar que todos os fundos direcionam o seu estoque de capitais para aplicação em títulos públicos, né? Quando, na verdade, o caminho terá que ser o inverso, porque o cálculo atuarial não será cumprido nem pelos fundos municipais de previdência e nem pelos fundos privados que trabalham no modelo de capitalização, que é o certo, mesmo os grandes fundos, Petros, do Correio, que agora está em intervenção, enfim, os grandes fundos, eles não cumprirão o seu cálculo atuarial se a inflação cair e a taxa básica de juros cair mais ainda, o custeio, a provisão das aposentadorias não vai fechar a conta se elas não enveredarem por um caminho de outros investimentos que terão que dar mais resultado do que os títulos públicos. Há uma preocupação dessa redução das possibilidades de busca de capitalização nos regimes previdenciários que, ora, se encontram superavitários. Né? Por ora, se encontram superavitários em razão mesmo do estabelecimento de alíquotas que sequer foram objeto, lá, por ocasião da Constituição, foram objeto de estudos atuariais mais aprofundados. Como eu disse, a legislação é muito nova, vem sendo aperfeiçoada, vem sendo discutida, e é fundamental que essa discussão seja ampliada com todos os interessados, não apenas os municípios, os estados, mas especialmente aqueles parceiros que permitem e levam aos institutos de previdência as diversas oportunidades de capitalização. É evidente que aqui ou acolá a gente identifica um problema, mas a gente também entende que nós temos um órgão regulador que deve ser fortalecido nessa discussão toda, que é a CVM. Eu sou um procurador de carreira, deputado, em Campinas, sou servidor de carreira há 21 anos, ocupo hoje, atualmente, a presidência do Instituto de Previdência, e o que a gente observa é que há uma disposição, né, talvez em razão do momento político que a gente passa, um momento conturbado, há uma disposição de se avançar searas. Eu não posso admitir que um técnico meu burocrata me diga como é que deve funcionar a aplicação cuja regulação está nas mãos do mercado financeiro. A regulação da CVM é uma das mais rigorosas, eu diria, do mundo. Ela é aperfeiçoada, é uma legislação avançada. Então, não é possível que nós permitamos, esse é o momento, isso é o que existe hoje, mas não é possível que nós permitamos que se aprofunde essa vontade regulatória por órgãos da burocracia estatal e com outros representantes também do mercado financeiro. É preciso que se considere uma realidade. Os regimes próprios de previdência, eles têm uma parte burocrática que segue a cultura previdenciária, a cultura administrativa. E tem uma parte que é eminentemente de mercado financeiro. Não dá para, com uma canetada, a gente tentar resolver a situação ou tentar impor uma regulação que não foi sequer pactuada, sequer discutida. É fundamental o aprofundamento dessa discussão, nós entendemos, especialmente com os representantes do mercado, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, na linha de frente. E não dá para partir do pressuposto que só tem bandido no mercado. Essa é uma minoria e que os órgãos de regulação, os órgãos de fiscalização, de repressão, estão atentos e atuantes. Quando nós assumimos 2013, nós tínhamos um patrimônio de 129 milhões de reais. Hoje nós trabalhamos com um patrimônio aproximado de 500 milhões de reais.
E esses valores foram buscados junto a operadores no mercado financeiro, junto a títulos da dívida pública também, e uma ação de saneamento de despesas e busca de receitas que estavam adormecidas aí nos escaninhos de Brasília, nos escaninhos de outros órgãos da federação. Ora, isso significa o quê? Significa que, com um grande esforço, com essa parceria, com essa discussão, com a atração dessa discussão, a gente consegue fazer avançar do pouco e alcançar uma estabilidade um pouco maior. Hoje, nós somos superavitários de aproximadamente 150 milhões de reais. Travamos uma discussão com o Ministério pela utilização do superávit. Nosso superávit lá. Nós chegamos a um superávit, deputado, de 240 milhões de reais. Fizemos uma legislação municipal em que se permitiu, num momento de crise, com que o fundo financeiro, o fundo previdenciário, socorresse aposentados e pensionistas do fundo financeiro. Fizemos todo um cálculo atuarial que demonstrou que não haveria prejuízo algum. Esse é um ponto da situação. E, lado disso, nós ampliamos essa comunicação com o mercado na busca de outras capacidades, de outras possibilidades de capitalização. Ora, o prefeito me ofereceu R$1 bilhão em imóveis. O que eu vou fazer com R$1 bilhão em imóveis, senão diminuir o meu déficit atuarial e acenar para o mercado, onde eu posso buscar R$4 bilhões, que eu tenho condição, nós temos condição, que junto com o mercado, fazermos com que o patrimônio saia desse 1 bilhão através de investimentos estruturados e chegue em 3, 4, 5 bilhões de reais. Como é que eu posso sinalizar se o burocrata ele diz, você não pode fazer, e não me dá uma explicação, e não me dá uma justificativa do porquê eu não possa fazer? Ele simplesmente diz, vocês não estão maduros para atuar no mercado financeiro. Eu reconheço, nós não estamos, mas nós temos parcerias com o mercado financeiro. Nós temos parceiros do lado do mercado financeiro que estão atentos. E é uma atividade legítima, sim. Não adianta a gente querer aqui dizer que se vai ser criminalizado, se vai perder. Eventualmente pode aqui ou acolá, mas, como eu disse, pode se perder. Os órgãos de fiscalização e os órgãos de regulação têm que estar atentos. Ampliar de uma maneira com que nós antecipemos o fim dos RPPS. Porque o que se propõe, evidentemente, é isso. Na medida em que, não somente o fim do RPPS, como também um grande compromisso, um grave compromisso das finanças públicas. Na medida em que, para socorrer o governo federal, o governo municipal vai ter que aportar cada vez mais e mais e mais valores do Tesouro para suportar os benefícios previdenciários do seu regime próprio. Então, é melhor acabar. Eu falei recentemente com o prefeito isso. Fala, prefeito, se for para nós ficarmos aqui à mercê de decisões de técnicos burocratas, não estou aqui entrando na qualificação dos colegas que são muito qualificados, mas sem uma regulação clara, sem uma sinalização clara, apenas porque o sujeito atende uma demanda econômica do governo federal, é melhor que a gente simplesmente extinga o sistema, extinga o regime. A segunda questão, deputado, é fundamental que, se nós atuamos no ambiente de mercado financeiro e no ambiente burocrata, que a burocracia fique com o Ministério, e que no ambiente de mercado financeiro se remeta a responsabilidade de fiscalização, de verificação de compatibilidade, de verificação de atingimento de metas, de verificação de regulação e de observação dos marcos, a quem efetivamente faz isso, que é a CVM. Nos parece, nesse primeiro momento, que é a CVM. Então, seria importante que se estabelecesse uma divisão, nós entendemos assim, dessas funções. A CVM compete regular o mercado, a CVM compete fiscalizar o mercado. Ora, nós estamos em ambiente de mercado, não é possível eu não participar de um investimento de 500, 600 milhões, porque o meu patrimônio não é 1 bilhão, eu não sou um investidor profissional, ao passo que a CVM tem um critério muito mais real, muito mais realista, né, que imputa responsabilidade ao gestor dos dinheiros públicos e imputa responsabilidade aos investidores quando ela estabelece um valor muito menor do que esse 1 bilhão. É um absurdo, é para não atender ninguém. Então, se tolhe e se limita a atuação dos regimes próprios, né, e, evidentemente, com resultados por toda uma cadeia produtiva, na medida em que se adotam critérios diferenciados, especialmente aqueles voltados mais para uma conservação do que eu chamo, né, de cultura burocrática. É fundamental que esses valores sejam revertidos para girar a economia nos entes da federação. Nós não podemos transferir, nessa manobra, transferir esses valores para financiar as contas da União. A União tem que encontrar outros mecanismos.
né? Tem todo um corpo técnico aí, certamente, que pode encontrar soluções diferenciadas. É fundamental que nós tenhamos essa regulação dos nossos investimentos e avaliação dos nossos investimentos pela CVM, e é fundamental que os limites de investimentos em recursos estruturados, eles sejam aumentados nesse momento. FIPs, sim. FIIs, sim. FDIC, sim. FIM, sim. Fundo de investimento multimercado, fundo de investimento em participações, fundo de investimento imobiliário. Todos esses mecanismos, todos esses instrumentos, são instrumentos de capitalização, instrumentos que têm um benefício social extremamente bom. Não é possível que nós permitamos, sem uma discussão séria e profunda, nós permitamos com que as nossas atuações, a nossa atuação, ela seja limitada por uma visão fiscalista de um ente federativo, em detrimento de todos os outros entes federativos. Né, que hoje os fundos, os títulos públicos não estão sendo capazes de gerar os resultados que são exigidos até pela própria regulação aqui da Previdência. Eu vou repetir o dado aqui de 90% de títulos públicos que apresentamos em audiência passada, né? Hoje, se você for olhar a composição dos fundos, você tem título público e a gente vai aqui referendar o que disse o Celso, né? São cerca de 90% em dezembro de 2015, esse é o dado. Hoje isso deve ter caído um pouco, né? Porque para cumprir as metas atuariais, os municípios tiveram que lançar mão de outros instrumentos que não os fundos. Resolver algumas assimetrias que nós temos hoje na relação dos fundos com a União e na comparação, quando você vai comparar os fundos com os fundos de pensão, os regimes próprios nossos com os fundos de pensão. Você vê regras diferentes, como a questão da compensação, assim, se exige muito retorno, uma meta atuarial alta, mas, por outro lado, você vê uma política de compensação para quem migrou dos regimes gerais para os regimes próprios, péssima. Você vê uma assimetria que a União estabelece complicada. Hoje você tem o quê? Você tem uma indexação diferenciada, quer dizer, quando a União deve aos regimes próprios, ela corrige esse valor apenas por um índice de inflação, e quando o município, no caso que eu comentei, deve à União, nós temos a nossa dívida corrigida pela Selic mais multas. Então, quer dizer, a União não tem interesse nenhum em fazer essa compensação de forma célere. Outro ponto que vamos abordar é a incidência do PASEP. Consideramos que a incidência do PASEP é uma dupla tributação, né? Os municípios já recolhem o PASEP em folha, né? E recolher na contribuição previdenciária o PASEP é algo fora do comum. Você vê que os fundos de pensão não pagam PIS, né? Então, não faz sentido cobrar PASEP dos regimes de previdência própria. Quer dizer, e você, com esse tipo de ajuste, você consegue ter mais retorno no fundo, você consegue aumentar a capitalização do fundo, né? Desonerando aqui essa tributação, que é uma tributação, ao nosso ver, indevida. Os fundos hoje estão engessados e parece que a ideia é manter cada vez mais engessada e, ao mesmo tempo, é cobrado de ter um retorno acima do retorno da renda fixa. A partir de que você tira do mercado de FIPs, de FDICs, que são instrumentos que são investidos na economia, você literalmente limita crescimento, além da rentabilidade, e o Ministério em nenhum momento teve a preocupação em dizer o seguinte: não, você tem que aplicar nesses recursos, só que eu vou exigir uma capacidade técnica melhor. Não, ele simplesmente vai lá, tira o produto, e ele não está preocupado o que vai acontecer com a economia local, ele não está preocupado o que vai acontecer nos investimentos de infraestrutura. Então, assim, é muito mais fácil eu simplesmente ir lá e vetar e dizer que o MPS só sabe mentir, do que efetivamente, eu duvido que tem um estudo técnico sobre isso na Previdência.
Não, ele simplesmente veta e acha que isso é o suficiente. Com as assets independentes, os bancos oficiais vão lá, porque eles, obviamente, têm a conta da prefeitura, então eles são donos desse dinheiro também, o que é ilegal. Mas eles usam de um artífice político, que é encher o saco do prefeito na Câmara, tornar a vida dele um inferno, porque o Campos, que aliás eu não conheço, prazer em conhecê-lo, resolveu fazer uma aplicação numa asset independente. Então, essa atitude dos bancos oficiais, que foi um dia na casa onde eu trabalhei, de se preocupar única e exclusivamente com a dívida, porque eu fui gestor do Banespa, e todos sabem a situação, que o passado... Então, a realidade é sempre a mesma. Eles estão preocupados com a dívida pública federal. Então, isso que acontece hoje, quando a gente recebe um recurso de um RPPS independente, para uma asset independente como a minha, que eu faço parte, o prefeito levanta e vai na Câmara, enche o saco, fala com a oposição e transforma a vida deste senhor, José Campos, um inferno. Quer dizer, ele usa de um poder econômico violento para obrigar esse dinheiro a não ir para uma operação local. Então, isso é uma inversão da República, onde os recursos deveriam ser, sim, distribuídos. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente tem que olhar realmente para o problema, como diz o André Amorim, que é uma verdade, para soluções que venham a fazer o crescimento e não estar numa situação. Só para finalizar e complementando o que o Celso falou, esta campanha que o Ministério faz, é como se o Ministério ele vai fazer esses congressos e assusta todas as pessoas do RPPS, dizendo, olha, este fundo, porque eles colocaram no passado nomes de fundo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Então, o que acaba acontecendo? O funcionário público, ele acaba ficando com medo. Então, quando você tem um FIP que depende de recursos para girar, ele acaba quebrando a empresa do FIP, como aconteceram vários casos assim, por causa desse tipo de propaganda. Que se encaminhem os questionamentos, a Comissão de Fiscalização promova encaminhamentos junto ao ministro da Fazenda, né, que é o maior responsável em relação a tudo isso que está acontecendo, né, o porquê, as razões e, ao mesmo tempo, todos os argumentos aqui colocados, no sentido, inclusive, de que não se tome nenhum tipo de atitude em relação à matéria, até que eles tenham a coragem de, no mínimo, né, participarem do debate, participarem da discussão. Né? Que a gente tem que deixar um pouco de falar também só de Ministério de Previdência ou Secretaria da Previdência. Nós temos o ministro da Fazenda, que é o responsável, né, hoje, pela matéria Previdência. Nessas discussões, é fundamental que se observe, nesse momento esquisito que a gente passa, mas que se observe o devido processo legal. Não é possível se admitir a usurpação de competências por um órgão do Executivo de funções legislativas. É uma preocupação de vários dirigentes dos RPPS essa invasão de competências. De fato, é preciso se estabelecer o respeito à lei por todos, sejam os servidores, sejam legisladores, enfim. A gente entende que um pouco de observância às atribuições de cada respectivo órgão pode trazer segurança nas relações futuras aí entre os regimes próprios e os órgãos de fiscalização. A atuação do Ministério da Fazenda, da Subsecretaria e da Secretaria de Regimes Próprios. Estamos discordando da essência, do conceito, e o que é pior, deputado, estamos discordando da postura, pelo desrespeito e pela irresponsabilidade com a Previdência Nacional. Desrespeita, como bem colocou Carneiro, desrespeita o Legislativo e não comparece para o que seria o mínimo de uma interação, que seria uma audiência pública, porque quem quer ouvir, ouve diariamente, quem quer ouvir, ouve com frequência, e isso definitivamente não acontece no Ministério da Previdência. Enquanto estamos aqui, deputado, para concluir, a proposta que vem diametralmente oposta a toda a unanimidade do segmento está no COMOC, no Conselho Monetário Nacional, para ser aprovado
indo de encontro justamente a tudo que a unanimidade do mercado está colocando. Bem, eu vou usar meu comentário final aqui para informar que o senador Garibaldi apresentou hoje um projeto em colaboração com a gente que visa também criar essa isonomia entre as regras de investimentos hoje, vamos dizer assim, definidas de forma pouco democrática pela Secretaria, né? E mais ou menos deixando o que é permitido para as previdências complementares para os regimes próprios de previdência. Quer dizer, não é possível mais que só os regimes próprios sejam tratados de forma diferenciada. Se a gente pegar hoje as 35 exigências que são feitas por CRPs e muitos sem ter certidões, eu acho que os outros fundos, nenhum estaria cumprindo todas como os fundos de regime próprio cumprem. Então, não é possível mais essa diferenciação. Então, eu queria deixar esse registro do projeto que foi apresentado hoje pelo senador. Os índices de fraude dos regimes próprios são pequenos, quase que inexpressíveis, porque ali é alguém que está cuidando, né, próprio. É o funcionário de Campinas que está lá de olho na sua gestão, né, enquanto que, muitas vezes, Brasília está muito distante de quem está lá longe. Eu penso que nós teríamos que aprimorar legislação, quem sabe por um código mais aprimorado dos regimes próprios de previdência. Poderia ser uma iniciativa da Casa, né? A gente até pode se dispor a buscar esse aprimoramento, onde a gente quer também a participação desse importante segmento. Nós estamos organizando uma frente parlamentar mista, ampla, geral e restrita, não de mercado de capitais, de mercado e capitais, cujo objetivo grande é trazer, a médio e a longo prazo, esse país que, como eu citei a frase do Roberto Campos, tem um modelo dirigista, um capitalismo de Estado, que tem que enveredar por um capitalismo de mercado. Se nós não fizermos isso, nós não teremos prosperidade plena. Enfim, esperamos poder dar a nossa contribuição através dessa audiência pública, e eu espero que a gente não fique estanque apenas aqui nesse evento, que a gente possa dar continuidade para que a gente possa alcançar os objetivos aí que todos os participantes querem. Muito obrigado, e está encerrada esta audiência pública.